Vamos apresentar as Faz nossas favor. convidadas. A Teresa Leonardo, a doutora Teresa Leonardo, peço desculpa, é médica psiquiatra e já é presença habitual no Manhã CM. A Libânia, querida Libânia Gomes, é que é a primeira vez que está cá connosco. Mas tem um ar tão doce, não tem? Ai, que doce. Muito obrigada por ter vindo, porque é muito bonita e é um gosto recebê-la. Exato. Para a primeira O Nuno vez, baba-se quando já. fala. O Nuno fica já Pois babado. fico. Sabes que é a típica senhora que eu olho e dá-me logo vontade de lhe dar colo. É. É verdade? Tem este ar doce, assim, querido. É verdade. A verdade é que o tema que traz cá a Libânia é um tema sensível e vamos recordar aqui alguns momentos, enfim, menos felizes da sua vida, mas o seu testemunho é muito importante enquanto mulher e quanto No fundo, mãe. vamos falar, a Libânia já há 10 anos que é seguida pela doutora Teresa, não é? Vamos falar de como é que se consegue superar, se é que alguma vez se superam as perdas. Com ajuda. Só com ajuda, não é? No seu caso, querida, conte-me lá. Como foi o... Portanto, perdeu um filho. Perdi um não é? filho. Com que idade? Ia fazer 22. E foi num acidente, foi uma coisa repentina ou foi numa Coração, doença? Uma doença súbita. Súbita. Portanto, porque Uma doença súbita. às vezes nós perdemos estes entes queridos, esta morte, esta fatalidade que é a morte do filho, Acidentes. mas até nos podemos preparar para ela, se é possível preparação, porque a doença Para vai nada, se prolongando. para nada se prepara. É impossível, não é? Outra coisa, é de um momento para o outro, não é? Sim. Saí de pé de mim às 10 e à 1h30 estava morto. Quando cheguei ao pé dele. Um menino que nunca tinha dado sinais de qualquer problema, um bom filho, um bom estudante. Tudo bom. Ótimo. E é filho único? Filho único. Ainda por cima seu filho único, não é? Nessa altura, foi logo à procura de ajuda ou não? Quer dizer, tive 2 anos sem ajuda. 2 anos, mas caí de vez. E nessa altura não fui para a doutora, que não conhecia. Quer dizer, fui para outro Outro psiquiatra. médico, sim. E quer dizer, sentia-me com os medicamentos, mas não me sentia bem. Coisa. E na altura, depois, aconselharam a doutora que ia lá a Massamá. E como ia a Massamá, eu procurei. Pronto, depois a doutora saiu de Massamá e eu tenho andado atrás. E eu já sorri. E eu já sorri. Ainda bem, porque a vida continua. Sim, sim, É uma pessoa muito doce. A vida é uma pessoa doce, não é? Uma pessoa muito doce. Quando lhe chegou a Libânia perto de si, como é que estava a Libânia? Estava numa crise. A dona Libânia perdeu o filho há 23 anos. Aliás, dia 14 de dezembro que passou, o filho faria 46 anos. Olha, nunca mais vai esquecer de mim. Porquê? O Nasceu. seu filho faz anos no mesmo dia em que eu nasci, dia 14 de dezembro. Nasceu a 14 de dezembro, Eu nasci- Sagitário. eu nasci a 14 de dezembro. Sagitário. Portanto, foi uma morte súbita, com o filho, não é Que idade é que o seu filho desejado. faria agora? 46. Portanto, o Fiz em filho dezembro. morreu com 22 anos há 23 anos. Calma. É, até Porque, tu na ainda- verdade, eu tenho 46 anos. Então, mesmo dia, portanto, nasceram no Não mesmo só nasci dia. no mesmo dia do seu filho, como tenho a mesma idade que o seu filho. então nunca mais me esqueço, não. Nunca mais me esqueço. nunca mais, não. nunca E mais. Nem ele de Sagitário. si, nem eu não de si, pode ter a certeza. Claro que não. Pode ter certeza. Então fazia 23 anos. Sim, fez este ano, o ano que passou 23 anos que faleceu, portanto, quando eu encontrei, tinha falecido há 10 anos. É um processo de luto de uma morte súbita, de uma pessoa que foi evoluindo e elaborando a perda ao longo da vida. Claro que não falamos sempre disso, não é? Socorre-se de mim, sobretudo, nas crises, embora seja necessário um acompanhamento contínuo. E passa-se por vários processos. Na morte de um filho há vários tipos. Como disseram, há a morte súbita, neste caso é morte súbita, depois há aquela morte por doença em que os pais se vão adaptando e ao sacrifício, à dor, e depois também há aqui a morte por suicídio. Numa morte súbita, normalmente os pais são acompanhados de choque. No suicídio, a culpa, o porquê, porque é que isto aconteceu, e acontece muito nos jovens adultos, e depois também naquelas que vão acontecendo por doença. A nível de idade, também podemos diferenciar aquela que acontece na gravidez, que é a expectativa do parto, o novo ser, na infância, em que ficam as recordações da infância, na adolescência, em que já existe um contacto, e depois no jovem adulto, no adulto, em que existem as expectativas da continuação da vida, dos projetos de um filho. Não Em vamos que já há um esquecer grande investimento num nosso, filho, não é? Pensar em netos. não vamos esquecer que um filho é um enviado para o futuro. E nisso
É muito difícil. Há várias fases, depois podem falar, a Dona Libânia é um ótimo testemunho, podem inquirir o que ela passou, as portas que ela abriu a outras crianças, continua a abrir. Já lá íamos, exatamente. É mesmo aí que vamos já. O estar sempre dentro dela a memória do Hélder, que nós também não queremos que nenhuma mãe ou nenhum pai que perca esqueça esse filho, Nem tem o que Hélder. perder, nem tem que perder. Mas tem que elaborar, tem que continuar Tem que lidar a viver. com a ausência física. Lidar com a ausência física é que é difícil, não é? Está presente em coisa, mas está ausente. Mas está ausente, Olha, exatamente. e como é que abriu então os braços de outras crianças? Pronto, ele tinha falecido há 8 meses e eu tinha um casal que ela era minha afilhada de casamento e foi viver para Fátima. Entretanto, eu perdi o meu, como eu sou de Miranda do Corvo, ao pé da Lausanne. Sei muito bem, E eu fui ao restaurante dela almoçar e havia um menino muito traquina, muito reguila, e que veio para o pé da nossa mesa e coisa, como nós éramos conhecidos e coisa. E o meu marido, naquela tristeza que estava, disse: queres ir connosco? Queres ir para a nossa casa? E agora vamos... Mas o menino não era filho da sua afilhada? Era. Era filho da sua afilhada, peço desculpa, sim. Era filho da minha afilhada e tinha perdido o pai também. Sim. E ela tinha 3. E o meu marido disse: queres ir connosco? Vamos para Coimbra. E ele disse: quero. E eu disse: então vais chamar a tua mãe. E ele foi chamar a mãe e a mãe veio ao pé de nós e disse assim: se ele disse que sim, é porque é assim. Não dá trabalho nenhum porque ele disse que é assim. Temos que ir a casa fazer-lhe a mochilazinha da roupa. Que idade é que o menino tinha? O menino ia fazer 5 anos, nessa altura. Pronto, foi para a casa dos meus pais, ficámos lá 2 noites e um dia viemos, fui levá-lo outra vez aos pais e propusemos-lhe: queres ir nas férias para a minha casa mesmo? Não é para aquela casa onde a gente teve, para casa para Lisboa. Quero. E tudo o que ele dizia que sim, era assim. Passou a ir nas férias. Passou a ir nas férias, no Carnaval, na Páscoa, na coisa, começou a ir connosco para a nossa casa. Até que chegou uma altura que eu propus assim: João, queres ficar cá na escola, na universidade, fazeres tudo e vais de férias para a tua mãe? Fazemos ao contrário. Fazemos não é? ao contrário. Quero. E quando eu quiser posso ir para a minha mãe? Podes ir sempre para a tua mãe, mas nas férias é que calha, porque se estiveres a estudar... E foi assim, foi até aos 19 anos. Foi até aos... E de alguma forma preencheu esse vosso vazio ou não, este menino? Não preencheu, pôs outro lugar de outro filho. Fez com que vocês, pelo menos as vossas cabeças, focassem Sim, tinha um trabalho na para educação educar. de uma nova criança, não é? Está aqui a doutora, que ainda o conheceu, pode dizer se estava bem educado, depois, embora ele perdesse o pai e ficou muito traumatizado. Mas, ó Libânia, a verdade é que a Libânia perde o seu Hélder subitamente e depois Foi o que eu dá todo perguntei este muitos carinho anos. ao João. Porquê? Quando foi o meu súbito, porquê? Porque é que não deu sinal? Porque é que saiu de casa às 10 horas e não deu sinal? Há coisas que as pessoas realmente não conseguem explicar. Foi uma morte súbita cardíaca e o problema era genético, provavelmente, porque a Dona Libânia acabou por ser operada um ano passado à mesma patologia, ao mesmo problema, mas muito mais tenue. Por isso só foi descoberto numa idade mais tardia. Se calhar se fosse nos dias de hoje, numa ecografia, em todo o caso, nunca mostrou sintomas até aos 22 anos de idade. É um karma com que as pessoas nascem. A verdade é que depois abre o seu coração, a Libânia e o seu marido, ao João, mas também no João teve que lidar com uma perda. Sim. Como é que a sua relação com o João se deteriora? O João deteriora-se depois com os namoricos, dele não querer ir para a universidade. Começou a namorar, teve uma nota, não entrava na pública, nós quisemos que ele fosse para a privada, mas ele não quis e pronto, não podia forçar mais. Ele disse: eu quero ir para a minha mãe. E foi para a mãe. Perdeu outro filho. Outro. E nunca mais o viu. O João tem um filho. Está a trabalhar fora do país. Quer dizer, está na Irlanda. Agora está a trabalhar. Mas mantém contacto, telefone? Sim, quer dizer, contacto mais com a mãe. Sim. Com ele, nem tanto, porque ele é uma pessoa muito seca. Depois tornou-se muito seco. E não tem coragem de me enfrentar, de telefonar, de ser assim. Porque ele era muito triste. Ele era uma pessoa triste. Porque chegou a estar comigo: eu quero o meu pai.
ó filho, mas eu não te posso dar o teu pai como não tenho o Hélder também, não podemos, temos que viver assim, tu sem o pai, eu sem o Hélder. E foi assim até aos 19 para os 20. Esta senhora acaba por lidar com 2 perdas. É verdade. Uma fatal, outra pela ausência, de um filho criado, de um filho de amor. Que Não é? passei, fui encarregada de educação, fui tudo? voltei É verdade, da casa, é verdade, tudo. é verdade. E apesar disso, continua a ajudar, anda na Universidade da Terceira Idade, faz cursos, continua a ajudar a tomar conta de crianças. É uma mulher extremamente doce, apesar de quem vê na rua não parece, apesar de eu conseguir ver a dor na alma. Aliás, a perda de um filho é uma gravidez ao contrário, uma gravidez às avessas. E se me permitem, eu vou ler um poema muito bonito, escrito por uma pessoa que perdeu um filho, chama-se Bruno Gouveia, é vocalista numa banda brasileira. Eu acho que este poema ou este texto diz tudo sobre a perda de um filho, está bem? Então o texto diz assim: Partida. A morte de um filho é uma gravidez às avessas. Volta para dentro de nós, para uma gestação eterna. Aninha-se aos poucos, procura um espaço, por isso dói o corpo, por isso o cansaço. E como numa gestação ao contrário, a dor do parto é a da partida, de volta ao corpo para ser acolhida. Reviravolta completa na nossa vida. E começa a chutar, tirando o sono, a mexer os órgãos, lembrando ao dono que está presente, a desarrumar o pensamento, a vazar as lágrimas, a disparar o coração. A morte de um filho é essa gravidez ao contrário, mas com o tempo vai desinchando até se transformar numa semente de amor que nunca mais sairá de dentro de nós. E é isso mesmo. É verdade. Os altos e os baixos, nós passamos os altos e os baixos. É tudo isto que está ali, não é? É isto mesmo. É isso. Eu tenho uma coisa... Agora, doutor, mas como é que pronto, se o Hélder está sempre a acompanhar a mãe, porque eu acredito muito nisso, acho que em parte fica sempre presente de alguma forma, o João, não é? O João também está. O João está sempre consigo, mas na verdade ele está presente, mas ausentou-se. Portanto, esta senhora teve que lidar com 2 perdas completamente diferentes, 2 filhos. E muito dolorosas. Como é que esta senhora está tão equilibrada? Como é que esta senhora ainda se mantém esta candura? Não é? O que eu disse, com ajuda. Difícil, com ajuda. Com ajuda, porque eu quando, ou por minha autoria, digo agora já estou melhor, vou parar 1 ou 2 comprimidos. E depois um telefonema de urgência. Sim, Neste processo há uma pessoa que me preocupa também, que é o seu marido. Porque a Libânia passou por 2 perdas, mas o seu marido também. Também. Mas como é que ele está? A personalidade é A diferente. dele é diferente. Ele exterioriza. Anda em casa e fala sozinho. Fala sozinho, quando vai à noite para a cama, e tudo, desde sempre. Ia para a cama e diz assim: meu rico filho, não chegaste a subir estas escadas. Quer dizer, ele acho que adormece assim. Construíram um império, não é? Há muitas E expectativas. eu adormeço com os comprimidos. Diferente. Sensibilidades diferentes, mas ele também passou pela perda. E continua a passar, continua a sofrer todos os dias. E do Ele João fala passou nisso. outra todos os dias. Do João passou outra. Claro, mas o facto de esterilizar ajuda muito, não é, doutora? Sim. Sim, ajuda, porque também tem uma mulher com paixão, que ouve, que tenta se acalmar, que depois interioriza as coisas e também tem os seus períodos explosivos. Não é? Acabam por viver um para o outro, com a perda, com o império que construíram, com aquele enviado para o futuro que desapareceu do nada e que não se percebe porquê, não é? As pessoas questionam muito. Após a luta de um filho, a mãe ou o pai passa por várias fases. A fase inicial do choque, tem pessoas que chegam ao pé de mim e que negam. Dizem que nunca tiveram filhos, ou em vez de 3 tiveram só 2. Há as variadas reações. Portanto, há aquele apoio inicial, não é? Físico, quando a pessoa deixa de dormir, passa a estar angustiada, há aqueles meses iniciais. Depois há uma parte cognitiva ou comportamental de ajuda, de voltar a adaptar-se, a voltar às suas funções, a lidar com a perda, mesmo com as disputas internas que havia com o filho, o que deviam ter feito, o que não deviam ter feito. E depois a elaboração ao longo do tempo. É uma coisa que nunca se esquece, que não pretendemos que seja esquecido. É o mais doloroso que há. Eu acho que o mais doloroso que me pode acontecer uma vez
vez na consulta foi chegar-me um senhor. Eu normalmente pergunto quantos filhos tem, se é casado, é uma abordagem inicial. E o senhor disse que tinha 2 filhos. E depois disse-me que morreu um filho. E eu realmente, de uma forma ingênua, disse, pois, mas o outro, como se houvesse alguma coisa que colmatasse a falha. Ele disse, pois, mas eu enterrei o outro 5 anos depois de ter falecido o meu primeiro filho. Portanto, há coisas brutais que acontecem na vida das pessoas. Aqui também, porque as energias se cruzam, uma doente minha, uma pessoa que me procura, eu digo doente porque sou médica, uma doente minha, é muito engraçado, foi namorada, já casou, teve filhos, já separou, fiz a vida dela, e foi a namorada do filho da Dona Libânia. E sempre que o Hélder faz anos, ela vai à casa da Dona Libânia. É muito interessante. Ela, entretanto, seguiu a vida dela, já foi há muitos anos. Por acaso, a família dela também é as irmãs e tudo, são consultadas por mim. E é muito engraçado isso, não sabia, e há esse cruzamento. Foi namorada do filho e volta... As pessoas não morrem, a vida transforma-se. E de facto eu penso que a melhor forma de lidar com a dor é transformar essa dor em amor e poder de facto honrar a memória de quem partiu, não é? Dou tanto a crianças como a pessoas de idade. E a outras mães também, não é? Sim, que também precisam sou do forte seu... para isso. Não é, Libânia? Está atenta à sua volta, não é? Estou. Libânia, tive um enorme seja gosto em difícil. conhecê-la. Adorei conhecê-la mesmo. Gostei Pronto, mesmo. e então com o signo mesmo, então é que não vou E o esquecer. dia, mesmo. e o dia, tudo. O dia, signo, tudo, não vou esquecer mesmo. Seria assim uma pessoa Uma muito primeira ativa. vez. É verdade. Foi curioso, Cruzámos-nos foi aqui. curioso. Nada acontece por acaso. Doutora Teresa Leonor, até à próxima. Sim. Muito obrigado, enorme gosto em tê-la. Cá, volto para a semana, acho eu. Diga. Sim, se me puderem, e acabando com Flor Bela Espanca, que, com esta grande poetisa, há um poema dela em que ela diz que os filhos são as nossas almas, desabrocham em flores. Filhos, estrelas caídas no mundo das nossas dores. Portanto, uma esperança para todas as mães que perderam os seus filhos e que, claro, que nunca vão ser entendidas por aquelas que levam uma vida normal. Podemos tentar pôr no papel e no sofrimento dessas pessoas, mas é uma dor incalculável que tem que se transformar ao longo da vida, vivendo com a energia, acreditando que esse ser nos vai acompanhando, mas que nesta vida terrena já cá não está. É transformar a dor em amor. A dor é amor. Vamos ir para um intervalo e já voltamos. Obrigada, Libânia. Obrigada. Até já.